pré-vestibular. Boa tarde para vocês, tá? Vamos começar a nossa aula aqui, então. Eu só vou arrematar a aula da semana passada, tá bom? Que faltou falar uma coisinha para a gente, da aula 13, e depois a gente entra na aula 14, tá? Aí eu mando as duas listas de exercícios para vocês da aula 13 e da aula 14 que eu estou devendo. Lembrando que eu enviei para vocês anteontem, eu acho, não foi? As resoluções que eu estava devendo para vocês, tá bom? Então vamos lá, o que nós falamos na aula da semana passada? A gente falou de ciclo trigonométrico. Eu falei para a gente que o ciclo trigonométrico é uma circunferência toda especial, tá? E ela é útil para a gente estudar a trigonometria, tá? E ficou faltando eu falar uma coisa para a gente, que não deu tempo, que é do ciclo trigonométrico, tá? Então, vamos arrematar falando disso aqui. Então, só para refrescar a memória, gente, tá? Quem está esquecido aí, lembra que a semana passada nós falamos daquela bolinha linda e maravilhosa, chamada de ciclo trigonométrico, tá? Aqui é o ângulo de zero, lá em cima é o 90 graus, aqui é o 180, aqui é o 270, aqui é o 360. Aí nós aprendemos que existem ângulos maiores que 360, que existem ângulos negativos. Como é que a gente acha tudo isso, né? Aqui é o primeiro quadrante, segundo, terceiro e quarto, e aí foi. Nós vimos essas coisas na aula passada. Tá lembrado? Tá. Nós vamos falar hoje, nesse comecinho da nossa aula, galerinha, como é que funciona a simetria do ciclo trigonométrico. Tá? É fácil de entender, turma, porém é bastante detalhe, tá? Então, presta atenção bastante aí, mas é bem tranquilo, tá? Se entender essa simetria aí, é para entender, tá, turma? Não adianta decorar, você vai ficar louco aí, tá? Então, vem cá, ó, como é que funciona essa simetria no ciclo? Turminha, vamos pegar a nossa circunferência trigonométrica, tá? O nosso ciclo aí bonitão, que vocês conhecem. Quem for desenhar aí, galera, acompanhar o raciocínio, não faz uma bolinha muito pequenininha não, tá? Faz uma circunferência grande, tá? Um tamanho considerável aí, que a gente vai marcar os ângulos bonitinho aqui nesse ciclo, tá certo? Se você fizer muito pequenininho, vai ficar ruim para você estudar e ficar rabiscando depois. Tá bom? Então, eu tenho aqui o nosso famoso ciclo trigonométrico, tá? Aqui é o ângulo de 0 grau, tá? Ou também, vou pôr de pretinho para ficar mais neutro. Vai lá, ó. Aqui é o ângulo 0, tá? 0 grau ou 0 radiano, né? Lá em cima é o ângulo de 90 ou π por 2. Lá na esquerda é o ângulo 180 ou π. Certo, turma? É isso mesmo, né? Vai acompanhando aí. Aqui embaixo é o 270. Ou quem mesmo? 3π por 2. E fechando a volta, a gente tem um ângulo de 360 ou 2π. Pessoinhas, tudo isso a gente estudou na aula de quarta passada. Lembraram? Tudo bem? Lembra que o raio, tá? O raio vale 1. Acho que eu cheguei a falar isso pra gente, né? Toda vez que a gente fala no ciclo trigonométrico, o raio vale 1, tá? Eu falei isso? Falei, não falei? Que o raio vale 1 unidade? Agora eu não lembro se eu falei para vocês. Acho que não. Falou sim. Falei? Então tá, Marielle, obrigado. Então, o raio vale 1, bonitinho. Tá, o que nós vamos aprender na aula de hoje, galera? Pessoas, quais são os ângulos notáveis da trigonometria mesmo?
Quais são aqueles ângulos que a gente tem como notáveis, que a gente sabe o seno, cosseno e tangente deles? 45, 60. 30, 45, 60. Perfeito. Então, vamos lá. Ó. Vamos supor que eu pegue o ângulo de 30 graus. Gente, para você localizar aí mais ou menos, não faz muito garrancho não, hein? Vai ficar feio. 45 é o meio. É o meio do quadrante certinho. Você não tem transferidor, vai no zóio aí, ó. Pega o meio e pega um pouquinho para baixo do meio. Tá? Então, 30 está mais ou menos abaixo do meio do primeiro quadrante. Certo? Pessoas, 30 é um ângulo notável. Beleza? Só que eu sei que se eu vier aqui na horizontal, pega essa linha horizontal, ó, vai ter um ângulo aqui na esquerda que vai estar na mesma altura do 30 e que a gente vai dar o nome de simétrico. Vai ser o simétrico do 30 no segundo quadrante. Tá? E é fácil, galera, não precisa decorar. O que você faz? Para você ter esse ângulo, é como se você saísse do zero, andasse até os 180, mas voltasse 30 para trás. Tipo assim, né? Estou caminhando lindo e maravilhosamente aqui no ciclo, estou indo, estou indo, estou indo, indo. Passei do ponto, cheguei em 180. Opa, mas eu quero voltar. Eu quero voltar quanto? 30 graus, pô. Então, se eu pegar e fizer a continha, ó, 180 menos 30, eu vou chegar no ângulo de 150 graus. Então, galerinha, o ângulo de 150, a gente fala que ele é simétrico do ângulo de 30. Simétrico onde, Júlio? No segundo quadrante. Entenderam o raciocínio? Por que que é o 150? Então, a manha é assim, ó. Toda vez que eu tiver um ângulo alfa no primeiro quadrante, para eu saber quem é o simétrico dele no segundo quadrante, eu faço a continha 180 menos alfa. Essa que é a manha. Entenderam que deu certinho? 180 menos 30 dá 150? Então vamos continuar a historinha. Pega agora uma linha saindo do 30, passando bem no meio do ciclo e vindo aqui no terceiro quadrante. Então, vai existir um simétrico do 30 aqui. E como é que eu faço agora, Júlio, para achar o simétrico do 30 aqui embaixo? Gente, agora ao invés de você pegar 180 e tirar 30, você pega 180 e soma 30. Por quê? É como se eu saísse do zero, viesse até os 180 e ando 30 para frente. Por que 30 para frente? Ó? Porque se aqui tem 30 graus de diferença, aqui também vai ter 30 graus. Então faz a continha para mim, ó, 180 mais 30 dá 210. Então, gente, 210 graus é o simétrico do 30 no terceiro quadrante. Estão captando a ideia? Ah, Júlio, então peraí, ó, estou entendendo. Você está dizendo que o ângulo do primeiro quadrante ele vai ter simétricos nos outros quadrantes. Exatamente. E o mesmo, turminha, vai acontecer para o quarto. Como é que eu acho o simétrico do quarto quadrante? A gente agora traça uma linha vertical. Pega uma linha vertical saindo do 30 aqui, ó. Quando essa linha vertical desce, você vai encontrar um ângulo aqui embaixo, não vai? Este ângulo é o simétrico do 30. Vai lá, e como é que a gente faz para achar esse ângulo, Júlio? Eu dou a volta, né? Eu saio do zero, tô andando para cima, venho, desço. É como se eu completasse a volta, fechei os 360. E aí você volta a 30. Né? Pelo mesmo motivo, ó. Se aqui tem 30 de diferença, aqui vai ter que ter 30. Então, qual continha que você faz na sua cabeça? 360
menos 30. Que vai dar quanto, Júlio? 330 graus. Eu esqueci de anotar aqui, turminha, ó, no segundo quadrante, para eu achar o simétrico, eu faço a continha 180 mais alfa. E lá no quarto quadrante, para a gente achar o simétrico, a gente faz a continha 360 menos alfa. Entenderam a manha, turma? Concluindo, galera, todo ângulo do primeiro quadrante tem um simétrico no segundo, um simétrico no terceiro e um simétrico no quarto. E para a gente achar esses simétricos, a gente faz essas três continhas básicas. 180 menos alfa, 180 mais alfa, 360 menos alfa. Sacaram a manha ou não, turma? Lembravam disso? Perguntas? Ô, professor, eu tenho que saber esses ângulos aí? É bom, tá? Na trigonometria, a gente vai precisar saber calcular os senos, os cossenos e as tangentes de todos esses ângulos aí. Tudo bem até então, turma? Galerinha, o mesmo que eu fiz para o 30, nós vamos fazer para o 45 e para o 60. Mesma coisa. Aí nós vamos ter o nosso ciclo completão, bonitão. Tá ligado ou não? Então vamos lá, ó. Vamos na sequência aí. Agora eu vou pegar o ângulo de 45. Por isso que eu falei para vocês não fazerem uma bolinha muito pequena, porque senão ia ficar ruim. Vamos pegar o ângulo de 45. Gente, o 45 está no meio do primeiro quadrante, exatamente, tá? Gente, agora é tudo igual ao raciocínio, tá? Ele vai ter um companheirinho aqui no segundo quadrante, tá? Podia trocar a cor aqui para ficar tudo bonitinho, né? Vou trocar aqui para ficar combinando, gente. Vocês vão copiando, tá? Ô, pessoas, como é que foi o feriado? Foi tudo certinho? Tomaram umas cachaças ou não? Ô, Júlio, você tá assistindo as lives? Algumas. Eu assisti do Bruno e Marrone, assisti... ontem assisti do Sandy Júnior, porque a esposa estava assistindo, acabei acompanhando junto. Não gosto muito, não. Assisti o que mais? Assisti do Amigos, mas o Zezé não canta mais, né? Ele grunhe. O que mais? Teve Nando Reis ontem, não foi? Nem sei de ontem. Eu não fiquei sabendo, eu fiquei sabendo depois, parece que teve do Nando Reis ontem. Rosa Negra eu não vi, não. Galerinha, do 45, vamos lá, ó. Se eu fizer a continha 180 menos 45, vai ser 135. Se eu fizer a continha 180 mais 45, aí nós vamos ter o simétrico aqui embaixo, ó, que vai ser o 225. Não precisa decorar não, hein, turma? A gente vai fazendo as contas aqui. E se eu fizer a conta 360 menos 45, nós vamos chegar no ângulo de 315, né? 315 graus. Então, esses vermelhinhos são os simétricos do 45. Confere, turma? No segundo quadrante, sempre vai na horizontal.
Terceiro quadrante, passando pelo meio. Quarto quadrante, na vertical. Sempre do mesmo jeito. Dúvidas? Por enquanto? É que depois, assim, se a gente vai usando bastante esses ângulos, já falando bastante deles, a gente acaba associando, né? Memorizando quem é com quem é. Mas, a princípio, você não precisa decorar nada, tá? Gente, o nosso último simétrico é o 60, né? Que é um pouquinho acima do 45. Tá? A mesma distância que tem de 30 para 45, tem de 45 para 60, tá? Que é 15 graus de diferença aí. Então, olha lá, 60 é o nosso último ângulo notado. Então, ele tem um parente aqui na esquerda, né? Qual conta que eu faço mesmo? 180 menos 60. Que dá quanto, professor? 120. E se eu fizer a continha, 180 mais 60, nós vamos ter o 240, né? 180 mais 60, 240. E para fechar, se eu tiver e fizer a continha aqui, ó, 360 menos 60, eu vou ter o ângulo de 300 graus. Tudo bem, turma? Então, todos esses ângulos que eu marquei, turma, são os simétricos do 30, 45 e 60. A gente fala bastante desses três, que são os usuais, tá? Mas não vale só para esses três o raciocínio, não, tá? Se eu tiver o ângulo de 80 graus, por exemplo, ele também vai ter os simétricos, tá? Na verdade, todo ângulo do primeiro quadrante tem os simétricos nos outros quadrantes. Tá? E o que nós vamos fazer já, daqui uns 10 minutinhos, não, 5 minutinhos, é começar a aprender a achar os senos, os cossenos e as tangentes de todos esses ângulos aí. Tá? Nossa, vai virar uma bagunça a minha vida. Vai saber calcular seno, cosseno e tangente dessa porcariada toda. Claro que você não vai decorar. Você vai entender. Por isso, galerinha, que o ciclo trigonométrico, se a gente entender como é que é a lógica dele direitinho, nossa vida fica mais fácil, né? Não vai ficar decorando tudo. Alguma pergunta? Por enquanto? Ô povo, como se já não bastasse toda a chatice desses ângulos, eu sei que cada ângulo desse em graus tem os seus correspondentes em radianos, tá? E aí, uma hora ou outra que gerar dúvida e quiser saber quem é o correspondente em radiano, lembra como é que faz a conversão? 180 é π, o ângulo é x, tá? Então, só para a gente ter uma ideia, o 60, por um exemplo, é π por 3. Porque, ó, 180 dividido por 3 é 60. Tá, cara, mãe? O 45 é π por 4. Em radianos, o 45 é π sobre 4. E o 30, em radianos, é π por 6. Tá? E aí, se eu fosse fazer contas aqui, todos os outros teria o seu correspondente em radiano. Tá? Mas, na verdade, normalmente, como eu falei para a gente na aula passada, eu acho, geralmente é melhor, é mais fácil, mais gostoso, mais legal brincar em graus. Então, se algum exercício der para a gente o ângulo em radianos,
não se preocupe. É só você pegar o ângulo que está em radiano e passar para grau. Tá bom? Você não precisa ficar pensando em rad. Você pode pensar sempre em grau. Tá? Não encabula com radiano, não. Show de bola? Já já nós vamos voltar nesse ciclo, tá? Nós vamos continuar a rabiscar ele de algum jeito. Mas por hora tá bom. Ninguém vai perguntar nada mesmo? Posso passar? Se não puder, vocês falam, hein? Galerinha, agora que nós já estamos mais familiar com o ciclo trigonométrico, nós vamos estudar como é que funciona o seno, o cosseno e a tangente nesse ciclo trigonométrico. Fechou? Então, esse que é a nossa aula 14 aí, tá? Então, por isso que a gente ficou uma aula inteira discutindo como é que funciona o ciclo. E agora a gente vai enfiar tudo isso que eu aprendi com ângulo, nós vamos enfiar seno e cosseno no meio e ser feliz. Certo? Então, seria a aula 14 aí. E vamos lá, vamos que vamos. Pessoas, primeiro, vou falar do seno e do cosseno, que são ideias similares, e a gente deixa para falar da tangente em separado. Tá bom? Então, primeiro nós vamos falar do seno e cosseno. Como é que a gente enxerga o seno e o cosseno no ciclo trigonométrico? Ô, Júlio, mas você já não falou que o seno é cateto oposto por hipotenusa? O cosseno é cateto adjacente por hipotenusa? Já. Só que isso, galera, é quando a gente olha pro triângulo, né? Quando a gente tem um problema que envolve triângulo. Tanto que a gente fez lá no comecinho, né? Pega... Oh, bosta. Se eu pegar um problema que envolve triângulo, aí eu posso usar essas ideias. Seno, cosseno e tangente, é isso que a gente aprendeu. Só que agora, gente, eu não estou brincando com triângulo mais. A gente está brincando com o ciclo trigonométrico. Então, eu quero aprender no ciclo como é que funciona o seno, cosseno e tangente. Ô, gente, para a gente dividir o ciclo, a gente passa é foda, hein? A gente passa esses dois eixos, não é? O eixo horizontal e o eixo vertical, certo? Então, é como se fosse o eixo X e o eixo Y. Pessoas, o eixo horizontal vai representar o cosseno, tá? Então, ó, pode esquecer. O eixo horizontal é sempre do cosseno e o eixo vertical é sempre do seno. Então, a primeira coisa que a gente tem que pôr na mente aí, para a gente entender essa aula 14 direitinho. Toda vez que eu falar em seno, lembra, horizontal. Toda vez que eu falar em falei errado, burro. Toda vez que eu falar em cosseno, lembra na horizontal. Toda vez que eu falar em seno, lembra na vertical. Para ficar mais fácil de memorizar, você pode pensar assim, ó, cosseno está com sono, deitado. Seno, sem sono, em pé. Com sono, deitado. Cosseno. Sem sono, em pé. Seno. Ajuda a memorizar, para você não esquecer. Por enquanto, tudo bem? Então, jóia, Júlio. Estou entendendo, então. Cosseno, deitado, seno, em pé. Pessoinhas, quanto vale o raio mesmo? 1. O raio vale 1 unidade. 1 unidade. Eu vou apagar, tá? Ora, se o raio vale 1, nós vamos padronizar o seguinte.
Pega a horizontal primeiro. Pega o eixo do cosseno. No meio, o cosseno vai valer 0. Tá? Na direita, concorda que o raio é 1? Então, esse valor vai ser 1. Porque do centro até a borda é o raio, e vale 1. E do centro para a esquerda, vai valer menos 1. Quando chega lá no 180, o cosseno vai valer menos 1. Ih, Júlia, aí começou a feder o meio de campo. Já estou confundindo. Primeiro, Júlio, você está falando que aqui na direita, o 0 está aqui, ó, e agora você está falando que o 0 está lá no meio. Ué, você acabou de falar que aqui era o 0 grau, e agora você está falando que é 1. Não estou entendendo mais. Aqui é o 180 ou é o menos 1? Criatura, presta atenção. Uma coisa é eu pensar nos ângulos. Pensa nos ângulos. Ângulo. Quando você está rodando, rodando, rodando. Outra coisa é pensar no cosseno e no seno dos ângulos. Fechou a diferença? Então, ó, se eu pensar em ângulo, aqui é o 0. O 0, a origem é aqui, ó. Lá é o 90, aqui é o 180, embaixo é o 270, e aqui não está escrito, mas fechando a volta é o 360. Agora, quando eu penso em cosseno dos ângulos, o 0 é no centro. Então, o que é esse 0 vermelhinho? Não é do ângulo, é o cosseno do ângulo. Entendeu a diferença? Tá? Então, por isso que existem 2 zeros em lugares diferentes. Um é dos ângulos, o outro é do cosseno deles. E vai ter um outro ainda. Vai ter o do seno. Tá? O seno não é na vertical? Vou fazer de uma cor diferente aqui para a gente entender. Ó. Então, como é que vai funcionar para o seno? No centro, o seno vai valer 0. E como o seno é na vertical, turma, quando chegar lá em cima e o raio vale 1, então lá em cima eu vou ter o valor 1 para o seno. E aqui embaixo eu vou ter o valor menos 1 para o seno. Está clareando a mente, gente? Então vamos lá, ó. Valores que estão na figura, em cinza aí, né? O 0 aqui e tal. São os ângulos. Valores vermelhos são do cosseno. Valores verdes representam o seno. Eu sei que isso é chato, galera. É dificinho. Então, se tiver dúvida, pode perguntar. Eu explico de novo. Até aí, tudo bem? Turma, na prática vai ser assim, ó. Vamos supor que eu pegue um ponto qualquer aqui no ciclo. Tá vendo esse ponto P aqui, ó? É um ângulo qualquer, tá, gente? Pode ser 30 graus, 40, 45, 80. Pode ser no outro quadrante. Não interessa onde o ponto tá. É um ponto qualquer aí, tá bom? E esse ponto aí representa um certo ângulo alfa, tá bom? Como se fosse, por exemplo, 60 graus. Podia ser, por exemplo, 60. Tá? Então tá, eu peguei um ponto P, que ele representa um certo ângulo alfa, e o meu sonho da minha vida era saber aonde que está o seno desse ângulo alfa e o cosseno desse ângulo alfa. Como é que eu enxergo isso? Turma, como o seno é dado na vertical e o cosseno é dado na horizontal, se eu quiser saber quem é o cosseno de alfa, eu venho para a horizontal. Então, você pega o ângulo alfa, desce ele, quando ele relar aqui no eixo do cosseno, você acabou de achar o cosseno dele. Tá lá, quem que é o cosseno do ângulo alfa? Essa medida vermelha aí. Já que eu escrevo para vocês anotarem, tá? Então, vou repetir.
Quando eu quiser achar o cosseno de um ângulo, eu pego o ponto que representa esse ângulo e desço ele na linha horizontal. Quando ele bater aqui embaixo, você está enxergando o cosseno dele. E o mesmo vale para o seno, tá? Se eu quiser saber quem é o seno do ângulo alfa, eu pego o ângulo e levo para a vertical. Como se fosse achar o x e o y do ponto. O x é o cosseno e o y é o seno. Fazer de azulzinho para combinar, turma? Não esqueça das cores que eu ponho. Aí combina bonitinho com a corzinha do seno aí. Pessoal, vamos escrever isso que eu falei? E enquanto isso, vocês vão absorvendo aí. E depois a gente vai fazer mais exemplos, tá, turma? Então, vamos lá. No ciclo trigonométrico, o cosseno de alfa é obtido projetando alfa no eixo horizontal. E o seno de alfa é obtido projetando alfa no eixo vertical. Então, esse que é o conceito de seno e cosseno no ciclo trigonométrico. Captar a ideia, turma? Então, essa linha vermelha no meu desenho representa o tamanho do cosseno de alfa e a medida azul representa o tamanho do seno de alfa. Gente, isso vale independente do quadrante que eu estou, tá? Então, se eu pegar um outro exemplo aqui, ó. Se eu pegar um ângulo beta aqui embaixo, ó. Pegar um ângulo beta, lá no terceiro quadrante. Se eu quiser saber quem que é o seno e o cosseno dele, o cosseno, eu levo ele lá na linha horizontal. Quando ele bater aqui, ó, esse valor é o cosseno dele. E se eu quiser saber quem que é o seno, eu venho aqui na linha vertical. A hora que ele bater na linha vertical, ali é o seno dele. Então, independente do lugar que tiver, eu sempre uso o mesmo raciocínio. Certo, turminha? Posso seguir aqui? Pessoinhas, com isso tudo que eu falei para vocês, nós vamos ter
para cada um dos dois, para o seno e para o cosseno, sinais diferentes dependendo do quadrante que a gente está. Tá? Então, de novo, galera, não é para decorar, tá? Pense comigo o seguinte. Vamos pensar no cosseno. Tá? Vamos lá. Pensa no cosseno primeiro. Depois a gente pensa no seno. Se eu tiver um ângulo aqui, ó, no primeiro quadrante, ou no quarto quadrante, o que vai acontecer? Na hora que eu vou achar o cosseno deles, dá na parte positiva. Porque nós não padronizamos que aqui é o 0, aqui é o 1 e aqui é o menos 1 do cosseno. Então, pode ver que qualquer ângulo que está no primeiro ou quarto quadrante vão ter cossenos na parte positiva. Porque toda essa parte aqui, ó, é a parte positiva do cosseno. Concorda comigo? E o ângulo cai exatamente nessa parte. Então, beleza. Anota no resuminho aí, ó. Para o cosseno de um ângulo, ele é positivo no primeiro e no quarto quadrante. Não decora, gente. Para e pensa. Por que é positivo? É positivo porque a projeção deles cai na parte positiva do cosseno. Então, tipo assim, se eu perguntar para você, cosseno de 300 graus. Ah, eu não sei quanto que é não, Júlio, por enquanto. Mas eu sei que é positivo. Porque 300 graus está no quarto quadrante. Show de bola? Já, se eu pegar do lado esquerdo do ciclo, ou no segundo, ou no quarto, ou no terceiro quadrante, aonde que cai o cosseno? Na parte negativa. Porque toda essa parte de trás aqui, ó, é a parte negativa do cosseno. Tá? Então, joia, Júlio. Beleza. Então, o cosseno é negativo nos quadrantes da esquerda. Show de bola? Vou terminar essa parte dos sinais, a gente toma um cafezinho, tá? Rapidinho. Isso para o cosseno, hein, gente? Então, pronto. Todo ângulo do primeiro e quarto quadrante tem cossenos positivos. Todo ângulo do segundo ou terceiro quadrante tem cossenos negativos. Gente, agora para o seno, né? Vamos lá. O que vai acontecer para o seno, Júlio? Gente, o seno é na vertical, né? Então, ele é 0 no meio, positivo 1 lá em cima e negativo 1 lá embaixo. Então, qual é a região positiva do seno? Do 0 para cima. Do 0 para cima é onde os senos são positivos. Então, qualquer ângulo do primeiro ou do segundo quadrante vão ter senos positivos. Concorda? Então, para o seno, Júlio, ele é positivo nos quadrantes de cima. E do 0 para baixo é a região negativa do seno. Tá? Então, ele é negativo nos quadrantes de baixo. Gente, é diferente, hein? Cosseno funciona de um jeito, seno funciona de outro. Mas se eu lembrar que um é na horizontal, o outro é na vertical, tranquilo, fica mais fácil de eu pensar nisso, ao invés de decorar. Certo, turma? É muito detalhe, né? É muita coisinha. Eu sei que é, gente, mas é assim, infelizmente. Pessoinhas, então,
Vamos lá, né? Todo mundo comigo aí, voltando. Pessoas, então já sei que o seno funciona na vertical, cosseno funciona na horizontal e os sinais de cada um estão aí. Fechou? Então tá. Pessoas, agora, o que nós vamos fazer? Acabamos de ver no começo da aula toda aquela questão dos simétricos, lembra? Lembra lá? E agora que é o ponto-chave aqui para a gente fechar a aula de seno e cosseno, galera. Eu tenho que saber calcular os senos, cossenos, seno e cosseno por enquanto, vai? De todos aqueles ângulos que nós vimos agora há pouco, tá? Vou decorar? Claro que não. Eu vou pensar. Então vamos comigo, ó. Vocês podem aproveitar a mesma bolinha que vocês fizeram agora há pouco, tá? Não precisa desenhar de novo, não. Fechou? Então vem aqui, ó. Você tem os 4 ângulos notáveis, não, os 4 ângulos principais que dividem os quadrantes, tá certo? E agora, vamos pegar o ângulo de 30. Lembra que a gente tinha começado pelo ângulo de 30 graus, né? E o simétrico do 30 aqui é o 150, concorda? Então aqui era o 30 e o simétrico dele é o 150. Ô, gente, nós acabamos de aprender que o seno é dado pela medida vertical. Então, como é que a gente acha o seno mesmo? Vamos lá? Vai na teoria. Ô, saco. Ó, vamos lá na teoria. Como é que a gente acha o seno? Eu pego o ângulo, trago ele para a vertical, aonde ele parar aqui, vai ser o seno dele. Concorda? E nós não combinamos agora há pouco, né? Vamos pegar o verdinho aqui do seno. O seno era 0 aqui no meio, 1 lá em cima e menos 1 aqui embaixo. Ora, quando o 30 vier aqui para a vertical, turminha, ele vai cair num valor. Esse valor que eu estou pintando de verdinho é o seno de 30. Gente, vai lá na tabelinha. Cadê aquela tabelinha da tia lá, do fundamental? Quanto que é o seno de 30 mesmo, Júlio? O seno de 30 é meio, concorda, turma? Então, quer dizer que esse ponto verdinho vale meio. É uma maneira de eu enxergar o seno de 30. Gente, e olha como as coisas se encaixam, que interessante. Tá, peraí, a canetinha está muito sensível. Pessoas, olha que coisa interessante. O raio é 1. De 0 até lá em cima, a medida vale 1. O 30 graus, ele cai exatamente na metade do raio. Qual é a metade de 1? É meio. Certinho, no meio do raio. Olha que legal. É uma maneira de eu enxergar quanto vale o seno de 30. Que eu já sabia, na verdade, né? Gente, e outra coisa interessante, olha só, como o 150 está na altura do 30, então seno de 150 também é meio. Então pronto, ó, você acabou de aprender que o seno de 150 é meio. Gente, deu para entender por que tem o mesmo valor? Porque o 30 está na mesma altura do 150. Ô, Júlio, quer dizer que os ângulos que estiverem na mesma altura vão ter o mesmo seno? Claro, aí. Vamos lá, ó. Terceiro quadrante. Quem que é o ângulo que mora aqui embaixo mesmo? Você vai fazer essa bolinha de novo não, gente. Você já tem aí. Ó, o ângulo que mora aqui embaixo é o 210 graus. Vamos lá, professor. Eu quero achar o seno dele. Ora, o que você faz para achar o seno dele? Você tem que vir na horizontal. Então, na horizontal não, na vertical. Então, se eu pegar o 210 e trouxer o 210 aqui na horizontal, vai cair num valor, que é o valor que eu quero. Esse valor vai ser o seno dele. Gente, agora usa lógica, olha a geometria. É óbvio
que como o 30 deu no meio aqui, bem no meio do raio, como esta distância é igual a essa, então essa distância aqui vai ser igual a essa. Só que como está para baixo, turma, é negativo. Então, eu posso dizer que o seno de 210 é menos meio. Estão entendendo a lógica, gente? Então, seno de 210 é menos meio. Assim como o seno desse molequinho aqui, ó. Por quê? Como ele é o simétrico do 30, e essa distância aqui é igual a essa, vai ser igual a essa também, né? As coisas são do mesmo tamanho. Então, turma, se eu pegar esse ponto preto e trouxer aqui na vertical, vai dar exatamente na mesma altura. Vou fazer de azulzinho, ficar bonitinho. Então, na sua bolinha trigonométrica aí, você pode marcar que o seno de 210 e de 330 também valem menos meio. Tá indo, turma? Então, ó, 30, 150 tem seno meio. 330, 210 tem seno menos meio, porque tá para baixo. Vou apagar aqui para não ficar feio. Tá claro, turma? Turma, não dá para decorar tudo isso, né, velho? Vamos ficar 8 anos decorando sem noção. Não dá. Pensa, tá? Aprende. Não adianta decorar. Dúvidas? Ô, Júlio, Diga. eu cheguei um pouquinho atrasado. Tem como você voltar só um pouquinho? Antônio, eu falei o seguinte, ó. Nós brincamos agora há pouco que o seno é dado trazendo o ângulo para vertical. Então, eu peguei o 30 como exemplo. Se eu pegar o 30 e trouxer o 30 aqui para vertical, ele cai num ponto que é exatamente a metade do raio. Nós não combinamos que o seno é 0 no meio e 1 lá em cima? Então, se o 30 cai na metade do raio, o seno dele é meio, é a metade de 1. Então, Antônio, você já sabia lá da tabelinha dos notáveis que o seno de 30 é meio. Isso não é novidade para você. Você está enxergando isso de um jeito diferente. Então, 30 graus, quando ele é levado para a vertical, ele cai bem no meio do raio. Não, entendi. É porque eu pensei que estava menos meio. Não, aqui é meio positivo. Tá. Aqui é o Não, entendi. tracinho do valor aqui. Eu entendi. É porque eu pensei que era menos meio, daí eu olhei de baixo e entendi. Não, tudo bem? O de cima é meio, o de Aí o de baixo baixo é menos meio. Clareou? Então, 30 e Valeu. 150 tem seno meio. 210, 330 tem seno menos meio. Turminha, o mesmo vale para os demais, tá? Vamos lá de novo. Não copia de novo que você já tem, hein? Vamos lá, o ângulo de 45. Deixa eu já pôr aqui os simétricos, que a gente já completa de uma vez. Não precisa ficar trocando a cor do negócio aqui. Vamos lá, você tem o ângulo de 45, o ângulo de 135, o ângulo de 225 e o ângulo de 315, que são os companheirinhos do 45. Você sabe que o seno de 45 é a raiz de 2 sobre 2. Quer dizer que esse pontinho aqui, ó, aonde cai o 45, é raiz de 2 sobre 2. Então, de 135 também vai ser. E os de baixo, o do 225 e o do 315, eles vão ter seno quanto, Júlio? Menos raiz de 2 sobre 2.
Certo, turma? Os dois ângulos de cima tem o seno mais raiz de 2 sobre 2. Os dois de baixo, menos raiz de 2 sobre 2. É ruim escrever pequenininho aqui. Vê se vocês entenderam. Vamos lá, ó, para a gente fechar. E o ângulo de 60, Júlio? 60 está de verdinho mesmo. Vamos lá, então. O ângulo de 60 tem o parente dele, que é o 120. E como o 60 e o 120 estão na mesma altura, quanto vale o seno deles, professor? Vamos lá na tabelinha? Seno de 60 é raiz de 3 sobre 2. Então, os dois de cima tem seno raiz de 3 sobre 2. Quando eu vou lá para baixo, vamos lá, ó. Quem é um parente do 60 lá embaixo? É o 240 e o 300, né? Vocês marcaram aí. Então, tanto o 240 quanto o 300 tem um seno igual a quanto, Júlio? Menos raiz de 3 sobre 2. Gente, vocês estão vendo que uma coisa leva a outra, né? Como a gente viu toda aquela simetria, os ângulos simétricos acabam tendo os mesmos senos, os mesmos cossenos. É só ficar ligado no sinal. Quando que é positivo, quando que é negativo. Mas é muito detalhezinho isso, né? Bem dificinho. Turma, tudo que eu fiz para o seno na vertical é só descer agora para a horizontal e pensar no cosseno. Mas já está basicamente desenhado tudo aí. É só acabar de preencher os valores. Não fazer outra bolinha, não. Só que agora, turminha, o seno, ele tem os ângulos que tem mesma altura, tem mesmo seno. Agora, para o cosseno, são os ângulos que têm mesma direção vertical, né? Então, por exemplo, ó, pega o 60, que já está verdinho aqui, ó. O 60, o cosseno dele é aqui, ó. Lembra que o cosseno a gente fez de vermelhinho, né? Vamos combinar para não ficar estranho. Ó, o cosseno vale 0 aqui no meio, 1 lá na frente e menos 1 lá atrás. Então, o 60. Na hora que o 60 desce, olha lá, ó, cosseno de 60, vocês sabem da tabelinha que o cosseno de 60 é meio. Então, de 300 também é meio. Sacou? Ó, 60 e 300 tem cosseno meio. E os companheirinhos dele lá atrás, na esquerda? Os companheirinhos dele da esquerda, que é o 120 e o 240, vão ter cosseno menos meio. Meu ficou torto aqui, mas se eu usar uma reguinha bonitinha, vai ser menos meio, que vai ser esse ponto aqui, ó. Certo, turma? Menos meio. Cosseno de 60 e 300, meio. De 120 e 240, menos meio. E para o 45, eu sei há muito tempo que o cosseno de 45 é raiz de 2 por 2. Então, o de 315 também vai ser raiz de 2 por 2. Já lá na esquerda, o do 135 e o de 225 vai ser negativo, né? Então, desses dois aqui, ó, uma hora que entorta aqui, vai ter cosseno menos raiz de 2 por 2.
Turminha, aí fechando, tá? Para o 30, para o 150, 210 e 330, vai funcionar assim, né? Ó, vamos fechar aqui, ó. O 150 e o 210 estão na mesma linha. Então, o cosseno de 30 é raiz de 3 por 2. Então, o de 330 também é. E lá na esquerda, o de 150 e o 210 é menos raiz de 3 por 2. Tá? Com um seno vermelhinho aqui perdido. Ficou verdinho para ficar bonitinho. Galerinha, é esse ciclo bonitão que me ajuda a dizer quem que é o seno ou cosseno de todos esses ângulos aí, tá? Então, gente, pelo amor de Deus, tá? Tem uma lógica em tudo isso, tá? Você pode ver que os valores são repetitivos. É meio, raiz de 2 sobre 2, raiz de 3 sobre 2. Tanto para a direita, quanto para a esquerda, quanto para cima, quanto para baixo, tá? Então, é só a gente aprender a montar isso aí, não precisa decorar absolutamente nada, tá? Só aprender a lógica de cada coisa, onde vai cada lugarzinho. A memorização vem se você fizer muito exercício, você vai praticando, praticando, você vai habituando a saber onde está cada coisa. Mas, a princípio, você não precisa decorar nada. Certo, turma? Pergunta alguma coisa aí. Você tá bom? Eu tô ótimo, e você? Tô bom também. Onde você está? No Guapé? Aham. Tá não? Tá em Alfenas? Não, Guapé. Ah, você tá em Guapé. Você falou ué. Aham. Na Guapé tem internet? Ué, que é isso? Mas você e sua irmã assistem aula ao mesmo tempo? Não, aí tem dois Wi-Fi, um só pra mim, um pra ela. Ela fica lá em cima. Ah, você não cai na rede. Senão, aqui não chega nem fibra, tem que ser via rádio. É via rádio? Mas dá para Aham. navegar tranquilinho? Ah, de vez em quando. Hoje cedo tava bem ruim. Aí eu tive que ficar fazendo um monte de teste lá, tava oscilando, aí agora deu certo. Entendi. Morar na roça tem essas pendengas mesmo. É difícil. E no Cangerê, internet funciona direitinho? Não, lá é boa. Você não sabe? Você não mora Lá lá? Ah, mas. Pá, o João, quer ver? O João vai responder pra gente. Deixa eu ver se ele tá aqui. Aí o João tá. Responde aí, João. É boa sim. É boa? Mas lá é rádio também. Fibra. Não, fibra óptica. Ah, já tem fibra? No Ó, raio. até que em Guapé tem, hein? Mas por que você não tem dentro da casa, então? É porque eu tô na roça e na roça não chega fibra. Entendi. Vocês estão chique demais. O que é? Oi ou é vivo? Aqui? Ué. Mega Minas. Ah, pensei que era uma fibra. Ah, entendi. Não, mas funciona direitinho. A Manuela que é dona da internet aqui. Hein? A Manu? A Manu. Fala pra ela ajeitar a internet de graça pra todo mundo, então, hein? Vou pedir pra ela mandar aqui pra Guapé, ué, porque não tem base, não. Ô, turminha, pra gente fechar o nosso resuminho de seno e cosseno. Seguinte, ó. A gente já falou desses ângulos simétricos, tá? Só que tem um detalhe, né? O que acontece? Não, a Manuela falou que não é dona do Campos Gerais nem nada, não. Vocês estão mentindo, ó. Gente, o que acontece? Seria muito legal da nossa parte se nós soubéssemos calcular dos ângulos que dividem os quadrantes também, né? Se eu perguntar, qual que é o seno de 0? Seno de 90? Seno de 180?
Então, vamos parar para pensar? Vamos fazer uma tabelinha aqui, ó. Vou comparar o ângulo, o seno e o cosseno. Ô, Júlio, mas você já não fez isso? Para os ângulos simétricos, sim. Eu só não fiz para os que dividem os quadrantes. Tá bom? Então, vem cá, ó. Quem são os ângulos que dividem os quadrantes? É o 0, o 90, o 180, o 270 e o 360. Então, esses são os ângulos que dividem os quadrantes. Então, vou fazer uma tabelinha aqui do lado, ó. Gente, de novo, não precisa decorar, tá? Para e pensa comigo, ó. Vamos pegar o seno. O seno é na linha vertical. Ele é 0 no meio, 1 lá em cima, menos 1 lá embaixo. Então, vamos lá. Quem que é o ângulo que está lá em cima? É o 90. Então, 90 graus já está no valor 1 do seno. Então, seno de 90 é 1. E lá embaixo, quem mora lá embaixo no ciclo é o 270. Então, seno de 270 é menos 1. Então, lá em cima, 1. Lá embaixo, menos 1. E no meio, gente, tem que ser 0. Ora, então, quem que são os ângulos que vão dar esse seno verde aqui no meio? 0, ó. É o 0, o π. Desculpa, gente. Ó, lá em cima o seno vale 1, embaixo ele vale menos 1, e para o 0, para o 180 e para o 360, vai ter que ser 0, que fica bem no meio, certo? Então, para os demais ângulos, o seno vale 0. Vale 0 por quê? De novo, ó, se eu fizer uma bolinha aqui, ele vale 1 lá em cima, menos 1 lá embaixo, e como ele vale 0 aqui no meio, este ângulo e este ângulo aqui, eles se refletem bem no meio do ciclo trigonométrico. Por isso que o seno vale 0. Entendeu? Eu explico de novo, mais claro aí, gente. Agora inverte tudo. Vamos inverter tudo. Vamos pensar no cosseno. Horizontal agora. Tá? Então pega a nossa referência vermelhinha aqui, ó. O cosseno vale 1 aqui na direita, menos 1 lá na esquerda e 0 no meio. Então, vamos lá, Júlio. No 1, quem que mora aqui no 1? O 0 grau e o 360 graus. Então, cosseno de 0 é 1 e cosseno de 360 também é 1, que já estão na direita. Pessoinhas, o da esquerda, lá no 180 graus, é onde o cosseno vale menos 1. Então, o cosseno de 180 é menos 1. Percebam que inverte, né, turma? E no 0 vermelhinho, o cosseno é 0. Mas quem que cai no 0 vermelhinho? O 90 e o 270. Pode ver que o 90 e o 270, eles vão cair bem no 0 do cosseno, no 0 vermelhinho. Então, gente, perceba, trocado, ó, aonde o seno vale 1, o cosseno vale 0. Tá? E menos 1 também. E ao contrário, onde o cosseno vale 0, o seno vale 1. Certo, turma? Nossa, Ju, minha cabeça vai fundir. Calma, criatura. Se eu souber esses valores todos bonitinho, galera, a gente consegue calcular senos, cossenos agora, quaisquer ângulos que eu quiser. Dos notáveis, é claro, tá? Nada fora dos notáveis. Fora dos notáveis, a gente vai ter que pensar no outro esquema. Perguntas? Por enquanto? Vou esperar um segundinho, tá? Vocês acabar de montar a tabelinha aí, a gente vai fazer uns 2 exemplos para a gente fechar essa parte de seno e cosseno.
Podemos passar, turma? Deu volta, hein? Galerinha, quero resolver esse primeiro exemplo aí, ó. Vou fazer 2 exemplozinhos para a gente brincar, tá? Só para refrescar a cabeça. Ele fala assim, ó. Sendo cosseno de x igual a 1/3 e x é um arco do terceiro quadrante, calcule o valor do seno de x menos 4 secante de x. Bom, a gente já fez problemas assim, tá? Parecidos com esse, lá na aula 12, eu acho. Lá nas relações trigonométricas, tá? Agora, a única novidade que tem é que quando ele fala o quadrante que a gente está, nós já sabemos se a grandeza que eu estiver calculando vai ser positiva ou negativa. Tá bom? Isso é a única novidade que tem. Mas a gente aprendeu a fazer problema desse jeito. Então, vamos lá. Eu vou calcular o seno primeiro, tá? Depois eu dou um jeito de calcular a secante. Depois eu faço a conta que ele pediu. Pode ser? Então, vamos lá. Ó. O cosseno vale 1/3. E eu quero achar o seno. Gente, qual fórmula que eu posso usar para, a partir do cosseno, achar o seno? Me ajuda a lembrar aí. Pode ser seno mais cosseno igual a 1, aquela... Eu não sei se Quase é seno isso. ao quadrado. Ah, Seno quase ao isso. quadrado mais cosseno ao quadrado igual a 1. Isso, você esqueceu do quadrado. Isso aí. Seno ao quadrado de um ângulo mais cosseno ao quadrado de um ângulo é sempre igual a 1. Então, vamos usar essa primeira formulazinha aí. Eu consigo calcular o seno. Como é que chama essa fórmula mesmo? Você lembra do nome dela? Ô, João, responde aí. Relação fundamental. Você não sabia não, Antônio? Que vergonha. Eu esqueci só o nome da fórmula. Mas lembre a fórmula, tá bom. Não, mais importante. Enchendo o saco. O nome é de menos. Moçadinha, no lugar do cosseno, eu vou pôr 1/3. Vai ficar seno quadrado mais 1/3 ao quadrado igual a 1. Show de bola? Então, substituir o cosseno por 1/3. Faz as contas agora. Seno quadrado mais 1/9 é igual a 1. Passa 1/9 para lá. Certo? 1 menos 1/9. Vamos tirar o MMC. Subtração de fração tem que tirar o MMC, né? 1 menos 1/9. Então, o MMC aqui é 9. 9 dividido por 1 dá 9. Vezes 1 dá 9. Menos 9 dividido por 9 dá 1. Vezes 1 dá 1. Tá aí, tudo bem? Ô, Ju, Agora. Oi. por que eu não posso passar invertendo o valor do 9? Ou 1 sobre 9? Você passa para Vou lá ficar- invertendo? É, menos 9. Ah, tá. Você quer fazer isso aqui, ó. Seno quadrado é igual a 1 menos 9, direto assim? É, mas menos 9. Porque inverteu o sinal, né? O menos já era para ter. Menos 9? É, porque, ó,
Sim, mas é porque, tipo assim, ó, tem -1, -9, né? Aí vai passar invertendo, já vai ficar o menos. Não, mas não é Aí menos você 1, vai... menos 9, não. Não, eu sei. É menos... A hora que inverte vai ficar -1/9. Não vai? Ô, Antônio, eu acho que você está confundindo. Não sei. Peraí, vamos de novo. Deixa eu pensar aqui no que você está falando para eu saber te corrigir. Você tem isso aqui. Uhum. Esse 1/9 está somando. Aham. Aí passa pra lá. Passa para lá o quê? Ou 9. Subtraindo. Aham. Ah, então ficaria Sim, 1 menos o 9, subtraindo. ficaria não? Não, sim. Aí depois você não podia passar inverter esse 9? Pode. Desde que você faça isso, quer ver? Ah, já entendi que você está confundindo. Isso. Não, mas não adianta fazer isso. Ó, o que você estava confundindo é assim, você pensou que 1/9 é a mesma coisa que -9. Uhum. Não é isso. 1/9 é a mesma coisa que 9 elevado a -1. Ah, tá, entendi. É diferente, entendeu, Antônio? Mas não compensa fazer Uhum. isso, não. Você cria uma potência negativa. Você não vai conseguir resolver assim. Porque se Entendi. fosse assim, Antônio, 1/2 seria igual a 2, né? -2, quer dizer. Entendeu a sua Ah, tá, confusão? entendi. Aham. Então, beleza. Valeu. De nada. Pessoinhas, vai ficar seno ao quadrado de x igual a 8/9. Aí que entra o lance agora, hein, turma? Para eu tirar o quadrado do seno, o que eu vou passar para lá? Mais ou menos raiz de 8/9. E aí, galera, vocês vão ter que optar ou pelo positivo ou pelo negativo. Porque agora a gente sabe que os senos e cossenos, dependendo do quadrante que se está, pode ser negativo ou positivo. Não é sempre positivo, não, hein? Então, olha a dica do exercício. O arco está no terceiro quadrante. E eu sei, eu acabei de aprender que lá no terceiro quadrante, como o seno é na vertical, é o seno, né, que eu estou calculando, ó. O seno é na vertical. E lá embaixo, ele é negativo. Então, no terceiro quadrante, o seno é negativo. Então, eu vou aceitar a resposta negativa. Entendeu como é que a gente opta pelo sinal? Gente, o 8 não tem raiz exata, tá? Vai ficar 2 raiz de 2. E a raiz de 9 é 3. Pronto. Este é o valor do seno. Olha com carinho, vê se entenderam. Senão eu explico de novo. Por que o seno é menos 2 raiz de 2 sobre 3? Show de bola? Tá, estamos acabando já agora. Agora o mais difícil eu já fiz. Gente, volta lá na teoria. Volta no caderno aí. O que vocês me falam sobre a secante? Inverso do cosseno. É o inverso do cosseno. Isso aí. Então, se o cosseno é 1/3, é só inverter. Qual é o inverso de 1/3? Não é 3? Então, pronto. Ó, sem fazer conta nenhuma, você já pode dizer que a secante vale 3. Tá? Então, se você voltar ao seu caderno, um dia nós aprendemos que a secante é o inverso do cosseno. Então, eu nem fiz conta, tá? Como o cosseno era 1/3, eu inverti 1/3 e respondo que a secante é 3. Mas se jogar na fórmula também dá, tá? Pronto, vamos fazer a conta final agora? A conta final é seno menos 4 secante. Quem que é o seno? Menos 2, raiz de 2 sobre 3. Menos 4 vezes a secante, que é 3. Isso vai ser o gabarito da questão, tá? Vai ficar menos 2, raiz de 2
sobre 3 menos 12. Gente, não dá para juntar, tá? Quem tem raiz com quem não tem. O máximo que eu posso fazer aqui é tirar o mínimo e deixar tudo sobre um 3 só. Então, se tira o MMC, 3 por 3 dá 1, vai continuar isso. E 3 vezes 12 dá 36. Não pode juntar quem tem raiz com quem não tem. Então, assim fica a resposta final do exercício. Professor, Diga. mas o 3, a secante não é menos 3? Por que você acha que seria menos 3? Porque está no terceiro quadrante. E o seno, ele não é o cosseno, ele é menos 1/3, né? Não, o cosseno é 1/3. Ah, na verdade tem um erro, né? Obrigado, Sofia. Ó, gente, tem um erro no enunciado, hein? No terceiro quadrante, o cosseno também é negativo. Lembra que o cosseno é negativo na esquerda? Então, ó, obrigado aí, Sofia. Ó, gente, põe um menos aqui no enunciado, tá? Tá errado o enunciado, ó. Eu comi bola no sinal aqui. O cosseno tem que ser menos 1/3, tá? Não vai fazer diferença na conta aqui não, tá bom? Só lá no final vai fazer diferença. Então, vem aqui, ó. Na hora que eu puser o menos 1/3, um número negativo elevado ao quadrado fica positivo. Então, não dá nada não, vai continuar aqui do mesmo jeito, ó, tudo tranquilinho. Tá bom? Então, desculpa, ó, o cosseno tem que ser menos 1/3, tá? Porque no terceiro quadrante, o cosseno é negativo. Obrigado, Sofia. Gente, então a secante, na verdade, né? Vamos consertar esse sinal agora aí, ó. A secante fica sendo menos 3. Então, aqui embaixo fica menos, aí você põe um mais aqui, e um mais aqui, aí fica certinho. Eu comi bola lá no enunciado do problema. De boa, turma? Mais alguma pergunta no exemplo? Então, o último exemplo, tá? Para a gente fechar. Na semana que vem eu arremato essa aula aqui. Qual que é o valor numérico dessa expressão? Vamos lá. Cosseno de 1080 mais seno de menos 315 menos o cosseno sobre cosseno de 405 menos cosseno de 11π. Respira, calma, reza, faz o nome da cruz. Não é difícil. É só a gente calcular um por um, sem desespero. Vamos lá. Cosseno de 1080. O que nós aprendemos? Ângulo que é grande demais, a gente divide por 360 para pegar o resto da divisão, para eu saber aonde que o ângulo está. Não é assim? Chamado de ângulo côngruo, tá? Então, vamos lá. Vamos calcular primeiro o cosseno de 1080. Eu vou calculando um por um, tá? Aí, no final, a gente faz a conta. Então, vamos lá. O 1080, eu vou dividir você por 360. Aí, vai dar 3 exatamente. E vai sobrar nada. O que quer dizer isso, galerinha? Interpreta para mim. Ai, Júlia, eu nem aguento mais ouvir tua voz. Não quero mais interpretar nada. Gente, isso aqui quer dizer que você deu 3 voltas completas, e completas mesmo, para andar os 1080 graus. E como sobrou nada, não dou mais nada. 3 voltas completas. Então, aonde que se encontra o ângulo de 1080? Exatamente no mesmo lugar do ângulo zero. Certo, turma? Essa minhoquinha aqui, ó, esse tiozinho aqui,
é o símbolo de congruo. Fechou? E quanto que é o cosseno aqui? 1. Oi? 1, não é? 1. Muito bem, isso aí. Alguém falou comigo. Obrigado, Marcelo. De nada. Então, pronto, ó. Cosseno de 1080 vale 1. Nossa, Marcelo, primeira vez que eu ouço sua voz. Você tá bem? Tá quietinha? Eu tô ótima. Por que você tá quietinha hoje? Nossa, meu filho, já fiz tanta coisa hoje que eu já tô descarregada. Isso é bom, hein? É bom que você A vai bateria já acabou. bater o corpo na cama, dá aquele sentimento Nossa. de dever cumprido. Né? Opa! Gente, seno de menos 315. Vai lá, seno de menos 315. Gente, não é um ângulo grande. Ele não passou de uma volta. Então, você não precisa dividir por 360. Já vamos pensar na localização dele. Aonde se localiza o ângulo de menos 315? Como é que funciona a lógica mesmo dos ângulos negativos? Ele é o mesmo valor de 45? Não é que ele é o mesmo valor. É negativo. Não, ele está no mesmo lugar do 45. Do 45. Sim, perfeito. Por quê? Uhum. Eu saio aqui do zero e dou a volta ao contrário e vou chegar lá no primeiro quadrante. Tá? Então, o menos 315 estaria aqui no primeiro quadrante. E como falta 45 para completar a volta, ele é côngruo do 45. Todo mundo, gente? Tá, mas 315 e no menos 315 já tá ali no terceiro quadrante, né? No quarto. Se fosse 315, positivo. Ia estar no quarto? E por quê, Marcela? Vamos lá. Se eu sair aqui do zero, ó, e quiser andar 315 graus, eu vou por cima, não vou? Vou dar a volta, ó, 90, 180, 270. Ah, Onde que vai 270. estar? Vai estar por aqui. No Aham. meio do quarto quadrante. Sacou? Vai. Entendi. Agora, como eu estou andando negativamente, então é para cá. Então, eu rodo menos 90, menos 180, menos 270 e vou parar lá no meio do primeiro quadrante. Certo. Show de bola? Então tá. Aham. Então, o seno dele é o mesmo do 45. Lembra que eu falei na aula da semana passada que a gente nunca vai brincar com ângulo negativo? Não precisa ficar decorando seno, cosseno e tangente de ângulo negativo. Você sempre vai buscar o positivo que é companheirinho dele. Quanto que é o seno de 45? Fala para mim. Raiz de 2 sobre 2. Então, o seno de menos 315 está pronto. Vale raiz de 2 sobre 2. Certo, turma? Só faltam 2. Está acabando já, ó. Seno de 415. E 415 passou de uma volta. Então, vamos lá, ó. Seno de 415. Então, pega... Não é 415, né? É 405, né? Isso, 405. Ah, tá. Cansaço. 405. Pega 405 e divide por 360. Vai dar 1 e vão sobrar 45. Ah, se sobrou 45, ele é côngruo do 45. Então, não precisa nem desenhar. Então, quanto que é o seno dele? Também vai ser raiz de 2 sobre 2. Concorda, gente? Tá. Aham. Tô desenhando tudo, vou desenhar isso também, vai? Vou falar que é preconceito. Então, onde que está o 405, Júlio? Está no mesmo lugar do 45. E do menos 315, né? Consequentemente. Gente, e o último é o 11π. E odeio radiano. Ótimo. Eu também. Larga a mão do radiano. Para que fazer conta com radiano? Se a gente odeia o radiano. Então, vamos lá. O que é 11π? É 11 vezes 180. 180.
Isso vai dar, se você multiplicar 11 por 180, vou colar aqui a conta, ó, dá 1980 graus. E agora, pega o 1980 e divide por 360. Turminha, isso aqui vai dar 5, que vai dar 1.800. E vai sobrar quanto, Júlio? 180. Então você deu 5 voltas completas e andou mais quantos graus no final? Você deu 5. 180. Isso, muito bem. 5 voltas completas mais Aí vai 180. menos 1 o grau? É menos 1. O cosseno dele é menos 1. Cosseno menos 1. Uhum. Pronto aí, gracinha. Nossa, Júlio, isso é terapia, né? Tô adorando. Aham. Terapia Muito para dar um gostoso. soco. Ah, é bom, Marcelo, fala a verdade. Não. Não, é gostosinho sim, Marcelo. Tem coisa pior na vida, vai? Da Não, eu biologia acho é que muito quase não tem. Hã? Quase não tem coisa pior. Não, biologia é muito pior que isso aqui, ué. Que é isso? Biologia é um amor de gente. Capaz, olha o tanto de nome que tem na biologia para você decorar. Vai fora. Nossa, adoro. Não, ó, então vamos lá voltar para a resposta final, que eu tô com fome, ó. Cosseno de 1080 é 1, mais seno desse moleque aqui, raiz de 2 sobre 2. Tudo isso sobre o seno de 405, também deu raiz de 2 sobre 2. Certo, turma? Agora, cuidado com o sinal, hein? Ó, o menos aqui da expressão e o menos lá do cosseno de 180. Vai ficar menos 1. Sim, gente? Eu vou repetir em cima. Gente, o numerador não ficou idêntico ao denominador? Ficou, né, turma? Então, dá uma resposta desse exercício. Ô, Júlio, mas ali não é menos raiz de 2 sobre 2, não? Aonde? Aqui no seno de 405? Não, no seno de menos 315. Não, por quê? O menos 315 não se localiza no mesmo lugar do 45? Uhum. Então, quem que é o seno dele? O seno dele é raiz de 2 sobre 2. Olha. Não é porque o ângulo é negativo que o seno tem que ser. Você tem que localizar o ângulo para ver aonde que o ângulo cai para você dizer quem que é o seno dele. Ele está no primeiro quadrante, horas. Então, o seno tem que ser positivo. Enxergou? Aham, beleza, obrigada. Tudo bem? Senão eu explico de novo. Não, tá de boa. Então, beleza. Meninada, segunda-feira eu vou terminar essa aula, tá? Eu mando no domingo para vocês a folhinha de exercícios da aula 13 e 14. Ô, Júlio, peraí. Por que deu 1? Você cortou tudo? Cortei tudo, ó. O numerador é idêntico ao denominador. Não se cancela. Mas não são tudo positivo? Mas são iguais, né? E vem, Marcela? Quanto que Se é tirar 5? MMC, vai dar o mesmo resultado? Vai dar, porque olha aqui, Marcela. Quanto que é 5 por 5? 1. Coisas iguais divididas não dá 1? Ah, verdade. Então você vai fazer MMC à toa. Ó, tudo isso aqui de cima é idêntico a tudo de baixo. Dá É verdade. Quer fazer? Você pode fazer, mas você vai fazer conta à toa. Não precisa. Uhum. Entendi. Não, Então, beleza. turma. Fica com Deus. Semana que vem a gente faz mais umas continhas. Falou. Bom, vão estudando essa bolinha aí, tá? Ela vai ajudar vocês a resolver probleminhas de trigonometria. Tá bom. Então tá, beijão, até segunda-feira. Falou, Júlio. Até Um mais. abraço, até mais. Tchau. Tchau, falou, João.